minha gente! Muito boa noite para vocês que estão chegando no Tá Na Hora Santa Catarina, finalizando a semana pertinho de você, dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, para você que está voltando agora do expediente, pensando, meu Deus, só quero um final de semana. Seja muito bem-vindo, todos nós. Queremos um ótimo final de semana. Obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar aqui de segunda a sexta, às 18h30, no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu peço licença para entrar no seu lar, aí pertinho de você, com os maiores destaques do estado. E hoje tem informação de qualidade, temos aqui eventos em todo o estado de Santa Catarina. Vamos falar sobre a saúde do catarinense, com os leitos de saúde, né? Os leitos das emergências cada vez mais ocupados. Secretário Estadual de Saúde estará aqui com a gente, então fica aí que tem muita informação de qualidade para vocês. E olha só o que aconteceu na Grande Florianópolis hoje. Roda as imagens aí para o pessoal. Aconteceu hoje, um homem entra em uma loja de acessórios para celular e até então parece que ele está pedindo informações para atendente. Pergunta ali, mostra o celular, mostra algumas imagens, pergunta, como a gente conversou com a funcionária, pergunta dos iPhones 13, os 11, entende que não tem por ali. Agora vocês podem ver claramente que ele conversa calmo com ela, né? Só que você vai ver agora na imagem um segundo homem surgindo lá na porta. Vocês estão vendo? Pausa a imagem, pessoal. Pausa a imagem. Tem um outro homem com uma mochila de entrega nas costas que chega na porta do estabelecimento. O que será que vai acontecer? Será que é para entrega do almoço da atendente? Será que esses dois homens estão juntos? A gente te conta hoje, em instantes, no Tá Na Hora Santa Catarina. Momentos dessa funcionária, momentos de terror, que a gente vai mostrar aqui para vocês, viu? Fica com a gente. Agora, olha só, temos mais informações, vem comigo, porque Sofia Gonzalez vai estar nos esperando para falar com os motoristas que estão nos assistindo. Florianópolis terá mudanças no trânsito nessa sexta-feira, viu? Por conta de procissões religiosas. Quem está chegando ao vivo com a gente é Sofia Gonzalez. Sofia, muito boa noite. Hoje o frio está um pouquinho mais... A gente consegue aguentar mais um pouquinho na rua, né? A gente sabe que algumas procissões vão acontecer nesse final de semana, essa entrega religiosa, né, de tantos fiéis, mas teremos informações para os motoristas. Tem que se planejar. É com você. Oi, Júlia, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Olha, então, hoje é um dia de procissões, porque hoje é dia de Santo Antônio, conhecido aí por ser o santo casamenteiro, então muita gente vai aí em busca de simpatias com esse fim, né? E aqui em Florianópolis a gente vai ter algumas alterações de trânsito. Nesse momento eu tô aqui em frente à paróquia de Santo Antônio, no centro da cidade. O pessoal tá na concentração aqui, passando som, chegando, enfim, porque às 8 horas a gente vai ter o início da procissão e teremos algumas alterações no trânsito por conta disso. O percurso, então, inclui as ruas Padre Schuller, São Francisco, Esteve Júnior, Avenida Rio Branco e também Padre Roma. E depois o grupo retorna, então, aqui até a frente da igreja. Então, as ruas que vão ter interdições aqui no centro da cidade, temporariamente, aí, conforme o andamento da procissão, são a Padre Roma, Avenida Rio Branco, Professor Luiz Trindade e também Antônio de Bibus. Mas além aqui do centro da cidade, a gente tem procissões também em outro lugar aqui da ilha, no Ribeirão da ilha. A procissão do Sagrado Coração de Jesus começa às 15 para as 8 por lá. A saída vai ser da Igreja Nossa Senhora da Lapa e o trajeto segue pela rua Alberto Cavaleiro e rodovia Baldissero Filomeno. Depois também o grupo retorna lá para a igreja. Então o trânsito vai sendo interrompido e liberado ali conforme os fiéis forem passando. Então a Guarda Municipal vai estar acompanhando tanto aqui no centro quanto lá no Ribeirão da Ilha, e a orientação então é que os motoristas evitem passar por esses locais, né, onde as procissões estão passando, se orientem aí, e em caso de qualquer necessidade também pode ligar para a Guarda, que é o 153, e nos gerar bastante paciência, respeitando aí as orientações dos guardas. Júlia. Obrigada, Sofia, pelas informações. Fica claro, então, o alerta para os motoristas, né? Para aqueles que vão sair durante o final de semana, replaneje a sua rota e, claro, saia com segurança, né? Muito obrigada, Sofia, pela participação. Agora, você aí de casa, a gente tem lidado com o impacto das crises respiratórias no estado.
As emergências, as unidades de saúde têm sido impactadas com a alta demanda. Temos aí UTIs lotadas. Para você aí de casa, como é que está a saúde da sua família? Está passando por aquelas ites, né? Rinite, sinusite, todo aquele trabalho que essa estação do ano acaba trazendo. Já teve que procurar alguma unidade de saúde? Como é que foi o atendimento? Como é que foi para vocês a experiência? Conte tudo no nosso WhatsApp, 48-99162-2676, que a gente vai conversar com você, escutar a sua história aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Em instantes, temos também o secretário estadual de saúde para conversar com a gente sobre o impacto no estado e as ações que estão sendo feitas por aqui. Agora, uma operação contra a agiotagem que apreendeu 4 milhões em cheques lá em Blumenau e região. Olha só, a Polícia Civil também prendeu um suspeito durante a operação. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo e atualiza a situação para a gente. Nath, a gente está vendo aqui as informações, inclusive as imagens, né, dessa operação com pessoas que saíram presas de lá, é isso? Nos atualize, é com você. Boa noite, Júlia, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, teve um suspeito preso durante essa operação. A Polícia Civil de Blumenau desvendou esse esquema criminoso envolvendo as seguintes figuras: um empresário, um policial militar, um advogado e este cobrador, que foi preso na operação. Este cobrador tinha o apelido de Cuiabá. Basicamente, o grupo cobrava as dívidas com ameaças e violência. E aí, o que acontecia? O policial militar usava das suas informações privilegiadas para conseguir acesso às residências dessas vítimas. O empresário, ele emprestava dinheiro a juros abusivos e o advogado, ele queria cobrar dívidas judicializadas. E aí, o que eles faziam? Contratavam os serviços desse cobrador, desse Cuiabá, para as cobranças agressivas. A operação apreendeu essa grande quantia em dinheiro, 4 milhões de reais em cheques e 90 mil reais em dinheiro. Os envolvidos, agora, eles estão sendo investigados pelos crimes de extorsão, corrupção e, claro, agiotagem. A Polícia Civil segue investigando esse caso e principalmente com o acompanhamento da Corregedoria da PM e da OB, já que entre os envolvidos está um policial militar e um advogado. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando esse caso que ainda deve ter desdobramentos. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. 4 milhões de reais. Imagina o impacto que esses criminosos estavam, né, de alguma maneira, agindo aqui no estado. Pessoal, uma cena inusitada chamou a atenção na Câmara de Vereadores de São José. Uma discussão entre o vereador Alexandre Cidade, do PL, e um cidadão gerou uma cena lamentável, viu? O parlamentar ameaça jogar uma cadeira no homem que acompanhava a reunião. A gente vai ouvir um pouquinho. Fala no microfone, cabeludo. Tá falando aí, ninguém tá entendendo. Por favor, gente, por favor. Por favor. Por favor. E eu tô representando também a minha população. Quem é tu pra falar comigo? Por favor. Fala baixo. Fala baixo. Me respeita, senão eu vou aí. Ah, dá licença. Pessoal, por favor. Ah, dá licença. Por favor. Não, por favor, vereador, por favor. Pessoal, por favor. Pessoal, não, Daniel, senta, Daniel, senta. Pessoal, por favor. Por favor. Por favor. Vamos respeitar aqui, vamos respeitar as falas. Pessoal, por favor. Um representante da comunidade brigando e ameaçando a comunidade. Essa discussão aconteceu no dia 10 de junho na Câmara de Vereadores de São José, durante uma reunião que discutia a condição das pessoas em situação de rua. Agora, olha só o que aconteceu na Grande Florianópolis hoje. Um homem entra em uma loja de acessórios para celular e até então parece que ele está pedindo informação para a atendente, né? Vocês podem ver aí na imagem. Pode ver claramente que ele conversa com ela, conversa tranquilo, só que vocês vão ver na imagem que na sequência tem um segundo homem, um outro homem que entra com uma mochila de entrega nas costas. Ele chega bem na porta, no estabelecimento. Vocês vão ver ali na imagem. O que será que vai acontecer? Tá chegando agora, olha só, acompanha ali. Vai colocar a mochila no chão. E agora para a imagem, pessoal. O que será que vai acontecer, você aí de casa? Será que é uma entrega, de fato, para o almoço da atendente? Será que esses dois homens, de fato, estão juntos? A gente te conta em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Momentos de horror que essa funcionária passou. Agora, pessoal, as forças de defesa de Israel começaram uma guerra contra o exército iraniano na madrugada de sexta-feira. Explosões foram registradas em Tirã e outras cidades do país.
E o secretário de Defesa Civil de Joinville está na zona de perigo e em meio às áreas de bombardeio da região. Ao vivo, a gente conversa com o Renato Santos sobre esse assunto. Renato, seja muito bem-vindo, um assunto de impacto mundial, né? A gente tem informações do secretário com relação aos ataques. Nesse pós-ataque, ele está bem? Boa noite, é com você. Boa noite para você, viu, Júlia? Graças a Deus, o secretário de Defesa Civil de Joinville passa bem sim. Ele está juntamente com uma comitiva de mais de 17 pessoas lá em Israel, participando de um estudo sobre as tecnologias israelenses, e que eles pretendem trazer as tecnologias para serem implementadas aqui em Santa Catarina. Mas não é apenas ele, tem também a vice-prefeita da capital, Florianópolis, participando desse encontro que conta com vários prefeitos de vários estados do Brasil e também secretários de algumas secretarias de municípios brasileiros. Segundo informou o secretário, o bombardeio começou na madrugada desta sexta-feira aqui no Brasil, na noite de quinta-feira. Como os ataques eram considerados perigosos, eles foram levados para bunkers, que ficam em subsolos de hotéis, escolas, restaurantes e outros estabelecimentos lá de Israel. A situação ficou mais tensa depois da ofensiva do exército iraniano contra Israel, que ocorreu ainda na tarde desta sexta-feira. O secretário conversou com a gente e falou desse momento de tensão que eles estão enfrentando lá no Oriente Médio. Vamos acompanhar. Madrugada, então, tivemos aí as sirenes que tocaram durante 2 vezes na madrugada. Tivemos que abandonar os nossos quartos, os nossos aposentos, nos dirigirmos para o refúgio, né? Os bunkers, né? Que são os refúgios. A maioria dos prédios aqui, especialmente hotéis, escolas, hospitais e outros, tem esses locais que normalmente ficam no subterrâneo do prédio. E a situação aqui, o país entrou em alerta máxima, mas nós estamos bem, estamos sob alerta também, aguardando qual a determinação, se vamos ser evacuados pelo governo brasileiro, mas nós estamos bem, procurando manter a tranquilidade. A gente que tem um pouco mais de experiência por ser militar, a gente procura manter os companheiros, os colegas que estão aqui da comitiva mais tranquilos, né? A gente procura acalmá-los, de modo que aguardamos os próximos passos e temos certeza que vai dar tudo certo. Pois é, segundo informações, a situação ficou ainda mais tensa depois desse último ataque por parte do exército iraniano na tarde desta sexta-feira. Agora, tanto o secretário quanto a comitiva de catarinenses que estão lá em Israel aguardam uma posição do Itamaraty aqui do Brasil para saber quando é que eles podem retornar ao nosso país. Só lembrando que todos os aeroportos lá de Israel estão fechados por 3 dias, diante de toda essa ofensiva entre os dois países. A vice-prefeita de Florianópolis também está participando deste estudo de tecnologias lá em Israel. Ela também relatou esse momento crítico que o povo israelense e também os brasileiros que estão lá estão enfrentando. Vamos acompanhar. Liane, falando diretamente aqui de Israel, eu vim mostrar para vocês que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e vim mostrar que, eu tô no bunker, que é o espaço que, se tiver um alarme, é para onde a gente vem, aqui no prédio que eu estou. Então teve 2 alarmes nessa madrugada, onde a gente veio para cá e recebemos todas as orientações. Não chegamos a ficar nem 5 minutos nesse local. Eles colocaram essa questão de que realmente está em guerra, mas nenhum ataque contra Israel chegou em território israelense. Então eles fizeram um ataque, mas estão muito preparados para a defesa também. Então aqui a gente continua tendo as atividades normais, as aulas, a gente só não pôde sair, fazer as visitas, né? O espaço aéreo está fechado por 3 dias, a princípio, então realmente ninguém pode viajar, ninguém pode... A gente fica aqui até o dia 20, se tudo correr normalmente, né, como a agenda das visitas. Vai ter uma feira semana que vem, segundo eles vão manter a feira, segunda-feira eles querem estar com toda a normalidade certinho, as crianças indo para a escola, e eles têm isso muito rápido. O que mais me chama a atenção é essa resiliência que eles têm, de já retomar na rotina, mesmo tendo acontecido tudo isso, mas tudo isso foi planejado, estudado. Tivemos uma fala agora do agente de inteligência
do exército israelense que falou isso aí. Eles estavam só vendo a oportunidade, o momento correto, e o momento correto foi agora para fazer esse tipo de ação, para proteger o povo de Israel diante de todo o cenário que estava sendo colocado. Pois é, essa ofensiva entre Israel e Irã está mobilizando os políticos, os líderes mundiais. A ONU também já se manifestou em relação a esse assunto. Donald Trump, inclusive, chegou a pedir que o governo iraniano cesse fogo imediatamente, antes que a situação piore ainda mais. O governo brasileiro também repudiou. Agora, o que chama a atenção para a gente encerrar, né, Júlia, é que Vladimir Putin, que está enfrentando uma guerra também, se colocou à disposição para tentar falar de paz entre Israel e também o Irã. Não sei como vai ficar essa situação, mas a gente continua acompanhando de perto e trazendo todos os detalhes, principalmente já que tem catarinense no meio desse fogo cruzado entre os dois países. Retorno com você no estúdio, Júlia. Renato, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela apuração. Você tem sido cada vez mais presente nos conteúdos exclusivos aqui no SCC SBT, então muito obrigada pela sua participação hoje, viu? Agora, gente, o Estado está em uma situação complicada com relação à saúde e a lotação dos hospitais preocupa as medidas que estão sendo tomadas. Vocês vão acompanhar agora na reportagem a atualização dos casos no Estado. A espera por atendimento médico em emergências não tem ido de encontro à necessidade dos pacientes. É o caso da Isabel, que foi até o hospital infantil na capital e esperou 5 horas pelo atendimento do filho de apenas 2 meses. Eu vim, era 10h30. Eu cheguei aqui. Fui ser atendida pela triagem, era 12h32. E nisso ele foi ser atendido agora há pouco, eu nem vi o horário, mas foi agora há pouco. A pulseirinha que ele ganhou, esperava no máximo 1 hora de atendimento. E eu reclamei ali, eu reclamei. Fui quando deu 1 hora, eu já tinha reclamado 2 vezes e eles falaram que era para esperar. Nisso eu fui a 3ª vez, era perto das 3 horas quando eu reclamei ali. E falei assim, ele já tá esperando aqui há mais de 1 hora e a pulseirinha dele é 1 hora no máximo para esperar. E ele tem 2 meses. E eu chegando aqui, tinha uma mãe já que chegou aqui, era 10 horas. E ela foi ser atendida, era 2h40. O hospital está saturado. No momento, 85% das internações são por problemas respiratórios, o que impacta também as demais condições de saúde e o atendimento no geral. A maior parte dos nossos casos hoje é influenza e bronquiolite. Nós não temos hoje leitos de enfermaria disponíveis. No momento, temos apenas 2 leitos de UTI disponível, mas também que isso oscila bastante. Ontem, por exemplo, não tínhamos nenhum leito disponível. Inclusive, nós somos a única emergência porta aberta, né? Inclusive com fechamento do hospital universitário. A gente continua atendendo toda essa demanda sozinhos. Santa Catarina decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e também da superlotação nas UTIs. Neste ano, até o momento, foram confirmados 6.579 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, mais de 22% precisaram ser internados em UTIs. Pelo estado, a taxa de ocupação geral está acima dos 90% em todas as regiões, exceto no sul. Em relação à ocupação pediátrica, Oeste, Serra e Planalto Norte já estão em 100%. Para os adultos, todas as regiões estão acima dos 90% de ocupação, sendo que mais da metade muito próximas dos 100%. Aqui comigo, o secretário estadual de Saúde, Diogo Demarque. Muito bem-vindo, secretário. Obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Em um momento como esse, quando a gente fala de saúde da população, transparência faz toda a diferença, né? Vou trazer de novo aqui para o pessoal os telões que apareceram na reportagem da Sofia Gonzalez. Olha só, aqui a gente tem a taxa de ocupação por leitos UTI neonatal. Então, a gente já sabe os leitos ativos, os disponíveis, hoje 33, 256 ocupados, 88% de ocupação. Temos o próximo telão também para mostrar para vocês aí de casa, telão aberto. Taxa de ocupação por leito de UTI pediátrica, 82% de ocupação. Daí a preocupação do Estado. Próximo telão. Pode deixar a tela cheia para vocês, olha só, taxa de ocupação de adultos, temos aqui 97% de ocupação em todo o estado catarinense. E esse vermelho aqui são as situações mais críticas, né, mais difíceis para o estado. E temos o último telão para vocês aí de casa acompanharem, com taxa de ocupação 93% da UTI geral do estado. Secretário, eu vou começar perguntando, pensando também nesses dados, né, que a gente tem já com o mapa do estado, quais os casos, se é o neonatal, o infantil, o adulto, que são mais críticos nesse momento, né? O que é prioridade no estado agora? Muito bem-vindo.
Obrigado, boa noite a todos. Nós nos importamos, obviamente, e monitoramos todos os tipos de leitos, né? Não só UTI, enfermaria, o pronto atendimento, como apareceu na reportagem. Santa Catarina fez a maior expansão da história de leitos de UTI desde 2023, foi uma ordem do governador, e é por isso que, nesse momento, nós não colapsamos, né? Justamente porque é algo que nós estamos executando desde 2023, abrimos 265 leitos, isso significa 20% do total, mas somente a abertura de leito não resolve todo o problema, né? A emergência pediátrica, por exemplo, do Hospital Infantil Joana de Guzmão, o governo do estado, o governador Jorginho Melo, ofereceu médicos pediatras para o Hospital Universitário, que é um hospital federal, né? Acredito que em breve teremos a reabertura da emergência com essa nossa ação e com o aceite do governo federal. E, nesse momento, o que nós pedimos para a população, principalmente, é que se vacine contra a influenza, contra a gripe, né, que pode causar a influenza. Nós temos uma cobertura baixa, tem que ser deixado muito claro que a gripe e os casos que ela acaba levando para mais agudos, ela mata. Já morreram 145 pessoas esse ano, mais já do que no ano passado, que foram 129, relacionados à influenza A, que é uma vacina que está disponível para toda a população, principalmente idosos, a partir pessoas com mais de 50 anos, idosos e crianças. Então, a gente também aproveita para fazer esse apelo para toda a nossa população e o poder público seguindo na toada de aumentar a capacidade de atendimento. É um trabalho conjunto, né, secretário? A gente sabe das ações do Estado, que devem ser, claro, pontuais e permanentes, constantes, né, para poder ajudar a população, mas a prevenção, e a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina também bate naquela tecla, né, de que vacinação, o cuidado, a preservação das crianças também faz diferença. Com relação às ações imediatas, né, a gente tendo essa situação no Estado, situação de emergência, neonatal, infantil, para adulto, o que a gente tem de ação feita diariamente pelo Estado para atuar com essas famílias? Desde o mês de maio, quando a epidemiologia já indicava esse aumento, nós iniciamos, primeiro, compras, para além das aberturas que nós fizemos, que já vão ficar na rede de atenção à saúde, nós trabalhamos com as compras pontuais de leitos. Então, eu abri 12 leitos de intermediários em Itajaí, abrimos leitos em Criciúma, em Dayal, vamos abrir leitos agora em parceria com a Prefeitura, com o prefeito Adriano em Joinville, temos em Florianópolis a previsão, para que nós possamos, obviamente, passar por esse período que é um período mais crítico. Mas, repito, né, o plano de contingência ele vem sendo trabalhado desde sempre, tanto que a expansão foi a maior da história. Foi publicado ontem um decreto de emergência. Ele, por mais que seja o nome decreto de emergência, ele basicamente reforça as ações já em andamento, né? Isso é importante salientar. Ele dá mais segurança, obviamente, para as ações que já estão em andamento. Quando nós ocupamos uma região com 100%, isso não significa que eu não vou dar assistência para aquela pessoa. Eu posso transferir esse paciente para uma outra região, para um outro hospital, para sempre focar no atendimento e garantir a assistência. Muitas vezes a pessoa não está no leito de UTI, mas está no leito de reanimação ou ocupando um leito de emergência. A gente garante a assistência, mas óbvio que nós queremos o maior conforto, o máximo de qualidade para esse atendimento, por isso essas expansões também de leitos que nós estamos fazendo. Ou seja, ninguém não será atendido aqui no Estado, certo? Não, nós não trabalhamos com essa possibilidade. Santa Catarina, por mais que nós tenhamos inúmeros desafios, mas Santa Catarina trabalha sempre com o foco de atender bem a população, reduzir tempos de espera. Por mais que estejamos num momento difícil, esse é o nosso papel, a gente está seguindo, vamos seguir com as expansões e pedimos mais uma vez, né, apelamos para que a população se vacine, para que nos ajude também nesse momento mais crítico. Perfeito. Muito obrigada, secretário, pela presença, pela disponibilidade, por essa transparência com a comunidade. A gente sabe que o pessoal do Tá Na Hora acompanha, cobra, manda mensagem, fala como é que está no seu bairro, na sua comunidade, na sua UPA. Então, a presença do senhor é muito importante para nós. Muito obrigada pela presença. E a gente vai seguir acompanhando a situação aqui no Estado. Obrigadão. Agora, gente, Cleiton Ramos está chegando direto de Lages, Sapecada, Festival Autoral Tradicionalista. Vocês sabem que a Sapecada é algo esperado pela comunidade, pelos serranos, né, que já tem esse momento no coração. E o Cleiton, é claro, está nos esperando para contar essa história, a experiência dele lá. Cleiton, tô com saudade, 3 dias é demais para mim. 1 dia viajando, 2 até dá, agora 3, não. Aí tá aí comendo coxinha de pinhão, tá comendo aí cachorro quente, passando um friozinho, escutando uma música boa. Conta pra gente, Cleiton Ramos, como é que tá por aí? Ok, Júlia, é verdade. Olha, não quero nem pesar, hein, na balança. Cachorro quente,
coxinha. Eita, só coisa boa. Mas olha, coisa boa de verdade. Vem comigo aqui, Alessandro. Tá lá, ó, atrás daquelas cortinas. Porque quando aquela cortina se abrir, meu amigo e minha amiga, você que está em casa, a gente vai ter a sapecada da canção. E aí vocês perguntam, pô, eu tô em Floripa, tô em Joinville, tô em Tubarão, eu tô na Inglaterra, eu tô em Londres. Faz o seguinte, você pode acompanhar através do site da Rádio Clube. Basta entrar no portal scc10.com.br, vá lá em cima no link ao vivo e lá você escolhe Rádio Clube. Lá você tem a opção de acompanhar a sapecada. O pessoal começou a testar por volta de 9 horas da manhã para esse grande momento, que a gente sabe que é um momento único, porque sapecada da canção é muito tradicional. Aliás, é um programa da família, a Festa do Pinhão. Olha lá os profissionais da imprensa lá, ó. Olha os profissionais lá da imprensa, todos já posicionados para acompanhar essa grande cobertura. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o povo por aqui. Vamos lá, ouvindo o povão aqui na tela do SCC SBT. Tudo bem, amigão? Qual é o seu nome? Alceu, tudo bem? Tudo bem, seu Alceu. Sapecada da canção, o que representa para o senhor? Olha... Só música boa, né? É música tradicionalista e nativista, né? Então é a essência, porque a música nativista ela tem prosa, verso e melodia, tá? Ah, isso é bom, é verdade. Então ela fala a verdade e nunca, sempre um conto de alguma história, de algum fato que existiu. E história, não história, tá? O senhor tem muito conhecimento, já participou de alguma lá no palco? Não, a gente eu sou proprietário de terra também, Urubici, tá? E a gente vive a essência também da família em si, né? Às vezes pelos meus pais, pela minha mãe, né? Então, isso são cultura, né? São conhecimento. Isso também se tem em livros, tem visitando, né? Os lugares também, né? Então, é isso que traz, né? Qual o nome do senhor? Alceu José Pereira. Seu Alceu, muito obrigado pela entrevista. Veio vestido a caráter aí. Faltou a bombacha só ou não? Tá aí? É a bombacha? Essa é a bombacha esportiva, amigo. Bombacha esportiva? Ah, exato. E tem a de fole, a de sanfonada e a esportiva, tá? Você viu que eu conheço muito, né? Não, é mais ou menos, tá? Mas aprende, nós. A vida nos ensina tudo, tá? Tá muito frio lá em Urubici? Não, eu moro aqui, a propriedade é lá, eu moro aqui hoje. Eu morei 23 anos lá e tenho propriedade lá e hoje eu moro em Lages, tá? Já saí daqui, morei lá, depois voltei de volta, agora tô aqui. Tá bom, seu Alceu. Boa sapecada aí. Pra todos nós, pra vocês também. Valeu, obrigado. Tá aí, seu Alceu. Olha só, ó o público que está sendo esperado e já está chegando aqui, ó. A gente está vendo uma grande movimentação e só para se ter uma ideia da grandeza do evento, imagina você, Júlia, pessoal de casa, 10 mil pessoas comparecendo nesse evento, pessoas que nem conhecem a música que vai ser tocada. Aí você vê a dimensão do evento. Vem comigo aqui, Alessandro. Deixa eu falar. Ih, rapaz, olha só, desculpa. Tô entrando aqui. Tudo bem, rapaziada? Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Joel. Joel, são músicos aí pelo jeito ou só fãs da música tradicionalista? Músicos são eles. Ah, são? Vão tocar nessa pecada? Vamos tocar. Hoje? Hoje. Vamos tocar a sexta música da noite. A sexta música da noite é sua? Cancha do Patacão, letra do Dude Marafigo, o Marlon Arruda Chalita e música do Beto Ventura. Tu vai ser o cantor da música, não? Não, você é instrumentista só, tocar violão. O Dude Marafigo participou comigo ontem aqui no programa. Qual o seu nome, amigo? Gustavo. Gustavo, vai tocar também? Não, hoje não. Maravilha. Acompanhando um amigo aí. Agora, é um momento muito esperado, né? Bate aquela ansiedade também, não, de quem? Eu tô vendo vocês aqui longe do palco, mas lembrar que na sexta música, você, meu jovem, vai estar lá naquele palco. Claro, é muito emocionante, né? A gente poder fazer parte desse festival tão importante para nossa cidade e poder participar com os amigos, né? Fomentar a nossa cultura, cantar a nossa gente e a nossa terra, né? Maravilha, parabéns, hein? Boa sapecada para vocês aí. Enquanto as pessoas vão aqui se aglomerando em frente ao palco, buscando aqui um posicionamento melhor para acompanhar a sapecada, a gente tem um grande espaço aqui atrás, mas a previsão é que muita gente realmente vai acompanhar essa primeira noite de sapecada, é a sapecada regional. Amanhã vamos ter a sapecada nacional e só aguardando, é claro, quando aquela cortina se abrir. Aí, Júlia Matos, o bicho pega. Sapecada da canção. Naquele palco estão sendo aguardados muitos compositores e autores que vão manter viva aí a chama viva da música tradicionalista, a boa música gaúcha que motiva e que inspira muitas pessoas a acompanhar a Festa do Peão. Volto contigo, Júlia. Daqui a pouco a gente volta trazendo detalhes de um bom chimarrão. Que a gente falou muito de quentão,
de ponche, de cachorro-quente, mas tem muita gente que se esquenta, é claro, com bons chimas. Não, como é que é? Recebi a informação aqui que a Júlia toma chimarrão. Não quero acreditar. Não, a Júlia tomando chimarrão. Quem? Não toma não. Não. Tererê até vai. Agora, chimarrão, Júlia Matos, você... Chimas? Brincadeira. Eu vou ensinar. Eu que sou um bom tomador de chimarrão, você sabe que eu tomo chimarrão, né? Só tem cara que toma chimarrão. Eu vou ensinar você aí a preparar um bom chimarrão. Fique ligado, daqui a pouco eu volto. Nunca vi o Cleiton... Aqui, ó. Nunca vi o Cleiton tomando chimarrão. Nunca vi. Quero só ver. Ele voltar daqui a pouquinho para ensinar pra gente. Obrigada, Cleiton, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente chama ele de volta, viu, pessoal? Agora a gente vai para o intervalo e a seguir vocês vão acompanhar. Bandidos armados se passam por entregadores de comida, invadem loja e rendem funcionária na Grande Florianópolis. As informações completas logo depois do intervalo para vocês. Enquanto isso, imagens de Florianópolis, mais quentinho por aqui, 19 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fica aí. Tá na hora, Santa Catarina está de volta. Seja muito bem-vindo para você que não acompanhou desde o comecinho do jornal, mas está chegando aqui com a gente. 7 horas e 3 minutos, muita informação de qualidade por aqui. E eu vou começar com um assunto que você aí de casa tem acompanhado com a gente, que são os eventos mais tradicionais e solidários de Florianópolis, que está de volta, viu? A Feira da Esperança da APAI chega à 32ª edição. Quem vai contar tudo pra gente é a Sofia Gonzalez, que está direto no local. Sofia, hoje o cenário é muito diferente de ontem, né? Já tem gente chegando por aí. Os shows começam hoje, Sofia? Já vai ter movimentação? Conta pra gente. Exatamente, Júlia. Tão aguardada Feira da Esperança chegou, então, 32ª. Ontem a gente esteve aqui acompanhando os últimos preparativos e agora, então, tá realmente tudo pronto. Daqui a pouco começa a cerimônia de abertura e tá aqui comigo o presidente da APAI, Walter Miguel, que vai contar um pouquinho pra gente da programação, porque muita coisa vai acontecer hoje e ainda dá tempo de chegar, não é isso, Walter? Boa noite pra você. Boa noite a todos. Nosso projeto se torna realidade. E é com imenso prazer que eu comunico à população aqui de Florianópolis que a 32ª Feira da Esperança está por abrir aqui às 19 horas, com um cerimonial. Depois nós temos um show, dá tempo de vocês virem aqui. O show, a Orquestra Brasileira, homenageando as sambistas, as mulheres. Amanhã abrimos às 10 horas, teremos uma apresentação da PAI hoje também. Amanhã abre às 10 com o bazar e durante todo o dia teremos uma programação cultural, a camerata às 16 horas, depois à noite o Quinteto SA, temos espaço gourmet, shopping, enfim, para toda a família se divertir. E no domingo, toda a programação também durante todo o dia, abre às 10 e encerra no domingo às 20 horas com o Nenhum de Nós, a banda, né? Então, queria convidar todos para estarem conosco. É muito importante esse evento para a nossa instituição. É ali que nós conseguimos angariar a diferença daquilo que nós não conseguimos com os nossos recursos, com os convênios. Então, quer auxiliar a PAI? Compre o seu ingresso, entra na boutique, compre o seu ingresso, você estará ajudando a nossa instituição a continuar a executar o trabalho que nós executamos. Muito obrigado. Walter, então a gente pode comprar o ingresso pela internet, mas se chegar aqui, dá para comprar também? Compra também, nós temos os ingressos aqui, né? Vocês podem adquirir e participar dessa festa maravilhosa que nós preparamos para vocês. E é uma festa super legal e ajuda muito todos os assistidos pela PAI e as famílias também, são mais de 900, um trabalho importantíssimo aí que vocês desenvolvem, né? Com certeza, sempre que eu gosto de lembrar que a nossa instituição não é uma instituição pública, é uma instituição particular, privada, totalmente gratuito. Então, para nós mantermos todo esse atendimento que nós fazemos, nós precisamos de recursos, né? Então, é por isso que nós fazemos esses eventos e a 32ª feira é uma feira diferente, é uma feira show, organizada para diversão de vocês. Muito obrigada, Walter. Um ótimo evento. Parabéns aí por toda a organização. E eu vou ficar por aqui acompanhando, então, o início da 32ª Feira da Esperança, que acontece até domingo. Então, como o Walter falou, tá todo mundo convidado, né, Júlia? É isso mesmo, Sofia. Obrigada pelas informações. O presidente falou pra gente, né? É uma feira diferente, é uma feira show. Show, pessoal. É esse trabalho lindo da PAI, que assiste tantas pessoas, tantas famílias. Olha o pessoal dando oi ali. Tantas famílias que precisam. Esse trabalho aqui faz diferença em muitas vidas. Obrigada, Sofia, pelas informações.
Agora, usuários do transporte público de Joinville reclamam da qualidade dos ônibus e da superlotação em horários de pico. A reclamação constante de quem depende deste serviço chamou a atenção da Câmara de Vereadores, que criou uma comissão para fiscalizar as denúncias. Todos os dias, os passageiros enfrentam a superlotação dos ônibus, que circulam pelas principais linhas da cidade. Um problema antigo e que causa indignação em quem depende do transporte público de Joinville. Apertado, aquele empurra ali, não é legal. Sem falar o risco de a gente pegar uma gripe, Covid, que está por aí ainda, né? Botar mais linhas de ônibus, no caso. Ficaria mais eficiente. Os passageiros denunciam que muitas vezes precisam andar em ônibus cheios até a porta, além do pouco número de veículos para alguns bairros. Ainda tem a falta de ar-condicionado na maioria da frota. A situação gera reclamação por parte dos usuários. Que de manhã só tem 7h30, né? Aí só tem 8 e depois só meio-dia, né? Você já pensou dentro de todos esses horários, né? Não ter ônibus, né? Não é fácil. Daí a gente tem que ficar esperando, né? Às vezes tem poucos lugares, no caso do Banco Amarelo, né? Que é para as pessoas específicas, que também às vezes é super lotado, então eu acho bem importante. A Comissão de Urbanismo da Câmara de Vereadores esteve nos últimos dias nos principais terminais de ônibus de Joinville, fiscalizando as denúncias feitas pelos usuários do transporte coletivo. O relatório feito pelos parlamentares foi concluído nesta quinta-feira e será entregue para a Prefeitura na próxima semana. Algumas ações já foram solicitadas, como a melhoria de algumas linhas e de ônibus, de estrutura física de ônibus, que nós vimos lá no terminal do Iririú, por exemplo, e a gente já tem resultados efetivos dessas diligências, mas outras dizem respeito à capacidade dos ônibus, né, ao fornecimento de linhas, e a partir desse requerimento nós teremos 15 dias para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que é a gestora do contrato, possa nos responder com esse plano de ação. Um edital de licitação para melhorias do transporte público foi protocolado pelo município. A minuta foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado para validação, mas o TCE pediu prazo de 60 dias para analisar o documento e, por esta razão, o edital ainda não foi publicado. Por meio de nota, a Prefeitura de Joinville reconheceu o problema enfrentado pelos usuários e disse que sempre investiu e continuará realizando melhorias no transporte público do município, que atualmente realiza em dias úteis mais de 5.800 viagens. Afirmou também que uma série de investimentos estão previstos com a licitação do transporte, como aumento de linhas, manutenção dos terminais, ar-condicionado e Wi-Fi nos veículos, e também está previsto o monitoramento por câmeras em tempo real, além da reforma dos abrigos de ônibus. Preciso reconhecer que houveram avanços. Nos últimos 3 anos, a gente foi de 20% para 45% da frota com ar-condicionado. Mas o que a gente deseja, que é que todos os ônibus de Joinville tenham ar-condicionado, só será possível com a licitação. A gente está na fase final da licitação. Há 3 semanas foi solicitado mais 60 dias para o Tribunal de Contas fazer a análise final dessa licitação. E teremos, então, o edital de licitação pela primeira vez de Joinville, que nunca houve licitação de transporte coletivo em Joinville. E aí a nova licitação, sim, vai permitir com que 100% da frota de Joinville tenha ar-condicionado e nós tenhamos melhorias no sistema na nossa cidade. Se acontece no seu bairro, na sua cidade, mande pra gente, porque quando o assunto é comunidade, a gente cobra respostas, viu? Agora, o 10º caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira já está em solo catarinense. A aeronave, olha só, abre tela para o pessoal, veio da Suécia e desembarcou no terminal portuário privado da Portonave, em Navegantes, nessa quinta-feira. A operação durou 21 dias de viagem marítima e a descarga do caça foi feita em cerca de 1h30 e envolveu um esquema especial de segurança e logística com o apoio da Força Aérea, da Guarda Portuária e de órgãos de trânsito. A aeronave foi transportada por terra até o Aeroporto Internacional de Navegantes. Imagina você aí de casa, do nada tá no trânsito e vê uma aeronave passando do seu ladinho, um caça, em um dos percursos de 2 quilômetros realizados durante a madrugada, viu? Na madrugada, é claro, para tornar esse transporte mais seguro. Como o avião chega sem combustível ao Brasil, o transporte terrestre é necessário para poder reabastecer e fazer a instalação final de equipamentos. Depois, a aeronave passa por testes técnicos antes de ser entregue
entregue à Força Aérea Brasileira. Essa foi a 7ª operação desse tipo realizada pela Portonave desde 2020. O terminal é considerado referência em operações especiais pela localização e pela estrutura de segurança, que inclui cerca de 400 câmeras, uso de drones, scanners, de containers e equipe treinada para cargas sensíveis. Agora a gente fala de fiscalização. Em Blumenau, a SAMAI vai averiguar a situação das ligações de rede de esgoto, viu? As equipes começam os serviços na próxima semana. Quem vai trazer mais informações para vocês é a Natiele Oliveira. A força-tarefa será para fiscalizar as ligações sanitárias em imóveis da cidade. A ação faz parte do programa Rio Limpo, que busca reduzir os impactos ambientais causados por ligações irregulares. Ao longo deste ano, estão previstas 7.680 visitas técnicas em residências e comércios. O objetivo é verificar se as instalações estão corretamente conectadas à rede pública e se há o descarte indevido de esgoto. Para isso, serão realizados testes com corantes não tóxicos capazes de identificar eventuais irregularidades no sistema. As inspeções começam pelos bairros Centro, Velha e Garcia, onde a rede de esgoto já está implantada. A fiscalização será conduzida pelas equipes da empresa JPR Ambiental, contratada pelo SAMAI. Durante as visitas, os profissionais responsáveis vão orientar os moradores sobre a importância do descarte correto e, em seguida, realizar a vistoria técnica dos imóveis. E vale ficar atento para não cair em golpe, até porque os agentes estarão uniformizados e com crachás. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Agora, para você aí de casa, tá quase chegando a hora, viu? De saber o que aconteceu na Grande Florianópolis quando um homem entra numa loja de acessórios para celular. A gente tem as imagens na tela para vocês. E até então parece que ele tá ali pedindo informações para atendente, que tá tudo calmo. Só que vocês vão ver na imagem, logo depois dessa cena, entra um segundo homem com uma mochila nas costas, uma mochila de entrega. E a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu nesta tarde, viu? O que vai acontecer? Será que é uma entrega de almoço? Não é? Realmente esses dois homens vieram juntos, planejados, e a gente mostra para vocês em instantes. Olha, o segundo homem estava entrando ali atrás, vocês viram na imagem? Daqui a pouquinho para vocês, viu? Agora a gente vai chamar novamente Cleiton Ramos, porque ele prometeu chimarrão. Nunca vi, gente, nunca vi tomar chimarrão na redação. Nunca vi, tá? Se ele souber fazer um negócio, ele acabou de aprender lá em Lages. Já conto pra vocês. Cleiton Ramos chegando pra gente, pra dar dicas pro pessoal. É isso, Cleiton? Vou deixar com você. Tá livre, faz teu show. Mas, Júlia Matos, claro que eu vou ensinar o pessoal de casa a fazer um chimarrão, mas ó, não é aquele chimarrão que vocês tomam aí na redação, né? Tem uma galera que leva chimarrão aí, nem leva garrafa térmica, água quente. Para! É água de micro-ondas. Eu vou ensinar a fazer um verdadeiro chimarrão tradicional, aquele que você, quando toma, pensa, esse cara tem a manha. É mentira, é claro. Não sou eu que vou ensinar. Quem vai ensinar é o seu Celeste, que é diretor-geral aqui da Rádio Clube de Lages, que acompanha muitas edições aí da Festa do Pinhão. E ele preparou essa mesa toda detalhada. O pessoal acreditou que eu ia fazer. Que nada. O senhor é que tem a manha, seu Celeste. Tudo bem com o senhor? Isso aí, Cleiton. Boa noite, né? Boa noite aos nossos telespectadores, né, do SBT. Vamos aqui, né, fazer um chimarrão que, com esse frio, um chimarrão que vem ao lado de um fogão a lenha ali, né, com a chaleira ali esquentando. Então o primeiro passo é água quente, mas aí tem toda uma manha, né, o seu Celeste? A gente vai pegar uma cuia, certo, Cleiton? Pega a cuia, nós vamos colocar 2/3 dela de erva, né? Uma erva boa. Tem gente que gosta mais fina, outros gostam de erva mais grossa, outros a média. É 2/3 do volume da cuia. 2/3 do volume da cuia. Deixamos 1/3 para depois colocar a água, né? Sim. Então a gente vai colocar a erva, geralmente até nesse gargalo aqui dela, né? Agora, sem fazer propaganda da erva, claro. Mas tem uma erva específica, ou pela cor, pelo aroma, o senhor pode dar uma dica, pô, essa erva tem cara de ser boa. A erva, quanto mais verde ela estiver, né? E um segredo é você, quando for comprar a erva, ver a data de fabricação. Certo? Porque ela tem, né, a data de validade de fabricação. Mas às vezes já está 4, 5 meses que foi feita. Então a erva, quanto mais nova ela for a fabricação dela, melhor é. Então nós vamos pegar a erva, vamos pegar um aparador de erva, que nós chamamos aqui, não é certo? Vamos chacoalhar, né, para a erva acomodar aqui. Ó, ela fica assim. Nossa.
Eu acabei não colocando, mas nós vamos pegar e colocar aqui uma água, se quiser apertar para mim, tem uma água... Claro, vou apertar aqui pro senhor. Para deixar uma água morna, tá? Que nós temos água quente mais um pouquinho. Tá bom aí. Aí, tá bom. Tá bom, tá. Por que nós colocamos a água morna? Para não queimar a erva e para que ela enche. Certo? Depois... Só para lá um pouquinho, por gentileza. Isso, para a nossa câmera pegar. Colocou um pouquinho d'água aí. Para a erva inchar, certo? Para que ela não entupa a bomba, né? E também não queime, né? Se a gente colocar água... Posso pegar aqui, Celeste? Ó, pega aqui, Alessandro. Pega assim, ó, de levezinho aqui, ó, para mostrar. Isso. E agora? Aí depois nós vamos completar com água, que não pode ser água fervendo, certo? É uma água geralmente em torno de 90 graus. Como é que a gente sabe? Tem até uma música, né? Quando a chaleira chia, né? Então a água está chiando, ela não borbulhou, ainda não está fervendo. Então a gente, né, está pronto para o chimarrão. Você tapa, né, a bomba aqui com o polegar, introduz. E aí só saborear, né? Um chimarrão, de preferência com os amigos, né? Ou numa roda de chimarrão, porque o chimarrão a gente até toma aqui na Serra, porque tem o costume de toma sozinho. Mas nada melhor do que um papo, né? Conversando com os amigos aí numa roda de chimarrão. Contando mentira? Pode ver se quando. Também, né? Certo? Então aí é só nós saborear o chimarrão. Opa, olha que maravilha. Ó, ficou bem. Como a erva inchou, por causa da água morna, então você coloca a bomba e tapando, ela não entope. Né? E você só vai saboreando e servir. Pode experimentar. O certo é cada um tomar todo o chimarrão até a bomba roncar, depois enche e passa para o outro, certo? Certo. Beleza. Posso tomar então? Tá. Vou tomar agora. Vou tomar agora aqui, ó. Botar mais um pouquinho? Nosso chimarrão. Ó, isso aqui, ó. Aqui, ó. Bom, seu Celeste, bom. Aprovado. O senhor tem a manha, né? Mais manha do que essa é impossível. Então é escolher bem a erva, prazo de validade, quanto for verdinha, ou mais verdinha, melhor. Botar o polegar na bomba e o aparador ali para deixar ela um pouco mais fininha. Para deixar ela rente ali, né? E aí você deixar o espaço para ela. E um chimarrão desse, com um pinhãozinho na chapa, um fogão a lenha ali, com um frio desse, não precisa mais nada. Não tem coisa melhor. Bom, e aí? Obrigado, seu Celeste. Parabéns, hein? A Rádio Clube vai transmitir essa pecada, né? Já estamos transmitindo, né? Começou, essa pecada já começou, né? Então a gente vai transmitir sexta e sábado, transmitimos só no ar, né? Só no áudio. E no domingo está no YouTube também. Então quem quiser acompanhar a partir das 18h30 na Rádio Clube de Lages, né, a gente vai estar ali com essa pecada ao vivo. Tá certo. Vou deixar o microfone com o senhor, então. Enquanto isso... E vai? Júlia Matos, vou terminar tomando bom chimarrão, claro. Tá bom, então. Obrigado, hein? Coisa linda, com participação da Rádio Clube. Vou contar duas coisas pra vocês, tá? A primeira, queimou o céu da boca e segurou no ao vivo até agora. Isso aqui que é profissional. Deve ter queimado o céu da boca. E dois, essa garrafa aqui, ó, pessoal, tava aqui na redação, tá? Hoje não tinha café pra tomar. Ele levou lá pra Lages. Ninguém sabia onde é que tava a garrafa de café. Levou pra fazer esse ao vivo pra gente. Cleiton Ramos, com participação especial da Rádio Clube. Muito obrigada. Coisa boa participando na Festa Nacional do Pinhão. Agora, para você de casa que estava esperando, agora chegou o momento. A funcionária de uma loja de celulares de São José descreveu momentos de tensão. Vem cá comigo. Durante um assalto registrado nessa semana, e segundo o relato, o primeiro suspeito chegou se passando por cliente. Vamos abrir a imagem para todo mundo acompanhar, irmã? Vamos lá? Olha só, esse cliente chegou, mostrou ali para ela o celular, alguns modelos que ele supostamente gostaria de comprar, perguntou de iPhone 12, iPhone 13, iPhone 11, não achou, não tinha os modelos que ele queria, os iPhones não estavam à venda, e depois chega lá na porta, olha só, lá na porta um segundo homem. Em seguida, um segundo suspeito entrou no local, vocês estão vendo ele ali com mochila nas costas, ele entrou com uma arma. Ele vai seguir agora, a gente vai acompanhar as imagens. Enquanto o primeiro está lá conversando com a funcionária, o segundo entra com uma arma, olha só, aponta a arma. Esses criminosos aí exigiram saber onde ficava o estoque da loja, repetiam que eram do crime, ameaçando a funcionária caso ela não colaborasse. E um dos assaltantes, mais nervoso, mandava que ela não olhasse para ele e ameaçava constantemente, dizendo que ela iria perder se não obedecesse.
Olha onde é que eles estão colocando as coisas. Na mochila da entrega por aplicativo. É isso mesmo, esse era o disfarce dos bandidos, viu? O outro manteve ali uma postura mais calma, mas também intimidava a funcionária, segundo os relatos que ela nos deu. Os bandidos fugiram levando produtos como celulares e perfumes e deixaram a vítima em estado de choque, viu? Segundo o dono da loja, o prejuízo passa de R$10 mil. Os criminosos, pelo menos até o momento, ainda não foram identificados, mas o caso que vocês estão vendo que aconteceu em São José está em investigação. Gente, que momento, né? A minha mãe é comerciante, já passou por momentos, por assaltos, por momentos como esse. E só eu sei como uma pessoa que passa por uma situação dessa, fica, né? A minha mãe demorou um tempão até trabalhar novamente, né? Se sentir tranquila no ambiente de trabalho. Então, situações como essa mexem com a comunidade, com a sensação de segurança da comunidade e do empresário que está ali com o seu trabalho, né? Ganhando o seu pão. Lamentável, as investigações desse caso continuam. Agora, nesse final de semana tem aniversário no Litoral Norte, é isso mesmo. Itajaí completa 165 anos e uma extensa programação foi organizada. Vocês acompanham agora. Bem-vindo à terra do sol e mar, das praias e belas sereias, da brisa suave e fagueira que envolvem as brancas areias. Essa é a linda Itajaí e você que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina está super convidado para a programação que começa hoje, sexta-feira. É a superintendente das fundações que vai nos passar todas as informações. Acompanhe. Cena Itajaí, que é já a 4ª edição, sempre de tarde e à noite. Hoje nós temos às 20 horas o Jorge Gastaldi, para fazer um stand-up muito legal, de forma gratuita. E vai ter sexta às 20 horas e sábado às 20 horas também. No sábado, sábado às 15 horas as crianças estão convidadas, é tudo gratuito também para o show das fadas, que vai ser muito legal. Terminando o show já entra uma banda de passinho, depois uma banda de rock e aqui continua também todo o evento de chopp durante a noite no Centro Eventos. Quando chegar no domingo, nós temos o corte de bolo às 14 horas e às 15 horas nós temos o pessoal do Bateraí. Agora, neste sábado também tem programação especial, assim como domingo. Neste sábado tem o casamento coletivo, é o secretário de Assistência Social que vai nos passar todas as informações e faz um convite especial para você que mora em Itajaí ou mora aqui próximo da cidade. O maior casamento coletivo da história de Itajaí. São 165 casais comemorando esses 165 anos de história de Itajaí. No Parque do Agricultor, 165 casais, tudo sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, porque casamento é algo especial e a gente quer, enquanto município, dar esse tom especial para cada um desses casais. Toda a programação do aniversário de Itajaí você acompanha nas redes sociais da Prefeitura da cidade. O endereço está aqui na sua tela, está todo mundo convidado. Parabéns, Itajaí, e obrigado a todos os telespectadores do SCC SBT que nos acompanham diariamente. Volto com você, Júlia. Coisa linda, Cris Pinheiro, você é sensacional. Eu amei, foram os casamentos coletivos, 165 casais, 165 pessoas amando em Itajaí, coisa mais linda. Agora, vocês aí de casa acham que o único aniversariante era Itajaí? Não, não, não. O município de Imbituba completa agora, em 2025, 67 anos e tem programação especial que já começa nesse final de semana, viu? A nossa equipe foi até lá e conta o que vai ter na programação dos próximos dias. Confere. Oi pessoal, hoje nós viemos a Imbituba para falar da programação especial de aniversário, 67 anos do município, e essa programação especial já começa amanhã, sábado. Por isso nós estamos aqui com o prefeito Michel, que vai contar os detalhes para a gente, o que o pessoal pode esperar dos próximos dias. Como a gente vê ali ao fundo, o pessoal já está trabalhando aqui, está preparando o palco, porque vem muita festa aí ao longo dos próximos dias, né, prefeito? É uma comemoração muito importante para o município. Nos últimos anos não era feita nada que realmente o município, do tamanho que o município merece, e uma festividade aí que vai durar durante toda uma semana. Começa amanhã com o Arraiado do Porto, que é uma parceria do Porto com a cidade, que é um evento organizado pelo Porto de Imbituba, onde o município também tem seu apoio. E no domingo aqui uma grande festa, que vai começar às 10 horas da manhã, vai até algumas horas da noite,
Vamos ter shows nacionais, gastronomia diversificada aqui no Parque de Eventos. Primeira vez que o Parque de Eventos vai ser usado. Então a gente está bastante contente, fora ainda durante toda a semana uma série de atividades envolvendo todas as secretarias do município, toda a população, todos os bairros, todas as regiões e finalizando no dia 21, que é o dia oficial do aniversário da cidade. Perfeito, e só para o pessoal poder se localizar, né, às vezes que não é daqui ou é da região, esse lugar onde nós estamos fica bem ao lado da prefeitura, então é bem fácil de achar, né, para quem quiser vir aqui conferir esses shows. Bem fácil de achar, aqui a mobilidade aqui também contempla esse acesso fácil, também bem no centro da cidade, ao lado da Prefeitura Municipal de Imbituba. Só colocar ali no mapa a Prefeitura Municipal de Imbituba já vai aparecer aqui do lado no Parque de Eventos também. Legal, então fica aí a dica, né, para o pessoal acompanhar. A data de aniversário do município é dia 21, mas então já começa nesse sábado e é tudo de graça, né? É só o pessoal chegar e aproveitar essa programação extensa. Só chegar, aproveitar, trazer sua família, trazer seu copo. Vai ser um evento também de forma sustentável, onde todas as pessoas podem trazer o seu copo para também tomar seu suco, seu refrigerante, sua cerveja, seu chopp e também com toda a gastronomia diversificada que a gente vai ter aqui à disposição também. Legal. E, prefeito, só para a gente finalizar, a programação mais detalhada, com os horários certinho, o pessoal consegue acompanhar nas redes sociais, no site? Toda essa programação detalhada está no site da Prefeitura, também nas redes sociais da Prefeitura. Podem ali acompanhar, que vão ver tudo que vai acontecer aqui durante toda a semana e também exclusivamente no domingo nessa grande festa. Legal, muito obrigada, prefeito Michel, falando aqui de Imbituba, né, da programação especial de aniversário da cidade. A programação já começa nesse final de semana, está feito convite para todo mundo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Manu. Fica claro, um grande abraço, não só para Imbituba, mas também para Itajaí, todos da comunidade que nos acompanham aqui no SCC-SBT. Um abraço apertadinho para vocês. Feliz aniversário. Agora, o governador Jorginho Melo vai viajar para a Ásia nos próximos dias e, por conta disso, teve uma troca de comando no governo, viu? Roberto Azevedo está chegando com a gente para poder comentar esse assunto. Roberto, seja muito bem-vindo, que saudade de você também, viu? Não é só do Cleiton que eu tô com saudade, não. Comenta então pra gente esse assunto do governador, que agora vai ter essa troca, né? Uma viagem para a Ásia com você. Pois bem, Júlia, boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Hoje o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, né, o desembargador Francisco Oliveira Neto, assumiu interinamente o governo do Estado e fica nessa condição até o dia 25 desse mês, no retorno do governador de uma viagem à Ásia, que inclui o Japão e a China. Um momento interessante na solenidade de transmissão de cargo, hoje, na Casa da Agronômica, foi que o pai do atual presidente do Tribunal de Justiça, que também já presidiu o Poder Judiciário em Santa Catarina, Francisco de Oliveira Filho, também esteve presente, recebeu o abraço, recebeu o carinho de todos, e em 2006 ele também exerceu interinamente o governo do Estado. Falando de Jorginho Melo, ele vai numa viagem para buscar investimentos para Santa Catarina e numa entrevista que ele concedeu aqui no espaço do Grupo SCC, na Festa do Pinhão em Lages, antes de viajar, ele especificou 2 importantes investimentos que podem vir para Santa Catarina por consequência dessa viagem. São eles na área econômica, dos pneus e também até da construção de aviões. Acompanhe. O que eu vou fazer na China? Eu quero fazer uma força para trazer uma oficina de montagem, de revisão de aviões que eles vendem no mundo. Porque eles têm que estar lá, tem um nos Estados Unidos, tem outra na China, e eu quero uma em Santa Catarina. Por quê? Porque isso agrega muito valor. O avião, quando desce para fazer uma manutenção, só fica a casca, porque o resto você troca tudo. E como eles têm aviões que tem empresários de Santa Catarina que querem comprar 4 aviões, uma empresa de Santa Catarina, para fazer esses voos regionais que eu quero, que o governo quer. Então é uma viagem com outros assuntos também, de outros empresários, a empresa de pneu que a gente está tentando trazer para cá. De borracha, né? Não é só pneu, é uma série de produtos de borracha. Enfim, então é uma viagem meia longa, porque é 2 dias para ir, 2 dias para voltar. São 4 dias de viagem, mais 8 para ficar lá entre os 2 países, né?
para o desembargador Francisco Oliveira Neto assumir o governo de Santa Catarina, a vice-governadora Marilisa Ben, do PL, viajou para a Europa. Está em missão em Portugal e Espanha, trabalho de turismo, mas também de cidades inteligentes. E o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, tirou uma licença para tratar de assuntos pessoais. Lembrando que lá em 2006, quando o pai do atual governador em exercício assumiu o cargo, era Júlio Garcia também o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dito isso, uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Obrigada, Roberto, pelas informações. Muito boa noite para você. A gente vai seguir, então, acompanhando não só os casos aqui de Santa Catarina com o governador Jorginho Mello, mas também a Festa do Pinhão. Agora, para você aí de casa, vai planejar o final de semana? Vem comigo que está na hora da previsão do tempo. Bora lá! Pessoal, prepare o guarda-chuva e a paciência. O fim de semana promete mudanças no tempo em toda Santa Catarina. No sábado, já começamos com sol que até vai aparecer ali no comecinho do dia, mas com formação de uma frente fria, traz chuva e temporais a partir da tarde, viu? Começando ali pelo oeste, avançando até o litoral. Os ventos sopram forte, o calor dá as caras antes da virada, então pode fazer até uns 25 graus, mas não se animem porque as temperaturas despencam depois da chuva, viu? Vamos dar aquele giro nas regiões? Olha só, mínima de 6 e máxima de 20 graus no oeste e extremo oeste de Santa Catarina. Vale do Itajaí com mínima de 9 graus, máxima de 20. Neste sábado, comecinho do final de semana, Serra Catarinense vai estar calorzinho por lá, viu? Para quem pegou aqui mínimas, teremos mínima de 9 graus nesse sábado e 16 de máxima, para aqueles que pegaram as mínimas, né, abaixo de zero. Temos aqui no norte de Santa Catarina, mínima de 7, máxima de 20 graus, máxima de 19, mínima de 9 no litoral catarinense, Grande Florianópolis, e na região sul nós temos 20 de máxima e 7 de mínima, não passamos dos 20 graus em toda Santa Catarina neste sábado. E claro, as cidades mais pedidas estão aqui com a gente na previsão do tempo. Temos aqui Florianópolis, que nesse sábado terá máxima de 20 graus, mínima de 18. Balneário Camboriú com máxima de 20 graus, mínima de 18 com aquela chuvinha no final do dia. Lages também com tempo um pouquinho mais carregado, máxima de 13 graus, mínima de 9 neste sábado. Blumenau no Vale com máxima de 19, mínima de 13 graus. E Joinville com máxima de 17, mínima de 13 graus e o temporal garantido. Agora, para vocês aí de casa, temos o domingo e a instabilidade continua na madrugada, viu? Com risco de temporais, mas a boa notícia é que o tempo começa a firmar durante a tarde. Mas o frio volta com tudo, pessoal, máximas abaixo dos 14 graus desde o interior, viu? A gente tem aqui Criciúma com mínima de 12, máxima de 18 graus, Chapecó com máxima de 15, mínima de 9 graus neste domingo, São Joaquim com máxima de 12, mínima de 6 graus, máxima de 19 em Itajaí, mínima de 15 graus e Palhoça com máxima de 16, mínima de 12 neste domingo. Vai ser friozinho por lá, viu, pessoal? Vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica com imagens de Lages da Festa do Pinhão, direto da Praça João Costa. É lá que os palcos tradicionalistas vão ferver durante o final de semana, viu? Fica por aí, que daqui a pouquinho a gente vem com mais informações. Quase sextou, pessoal. Tem mais um pouquinho de Tá na Hora Santa Catarina e depois a gente tá liberado pro final de semana, viu? Chegou a hora da segunda parte da reportagem especial Vidas Sem Glúten. Ontem, na primeira parte da reportagem, a gente mostrou as mudanças na rotina que a doença celíaca implica. Hoje, nós vamos entender o que é essa condição na reportagem da Sofia Gonzalez. Roda! Na primeira parte desta reportagem, você conferiu a história da Mara e da Carline. Fiquei muito assustada. Eu saí do consultório, assim, até sem saber exatamente o que estava acontecendo, assim, comigo. Meu Deus, meus pacientes saem daqui chorando, apavorados. Tu sabe o que é celíaca? Sim, sei. Duas mulheres que foram diagnosticadas com a doença celíaca. Essa condição afeta o sistema imunológico, que passa a atacar as próprias células após a ingestão de glúten. O diagnóstico muda completamente a vida de quem o recebe, que tende a aderir a uma dieta com muitas regras. À primeira vista, parece só uma migalha, quase invisível. Mas para quem tem doença celíaca,
esse pedacinho aqui, menor do que um pão dividido em 360 partes, é suficiente para inflamar o intestino e causar uma série de sintomas. E o problema é que ela pode estar aqui, ó, na esponja da pia, na tábua de corte, no prato. É o que a gente chama de contaminação cruzada. Mesmo sem perceber, o glúten pode ir parar em alimentos que seriam naturalmente sem glúten, como arroz, legumes e carne. Depois de ingerido, o glúten chega ao intestino delgado e entra em contato com as vilosidades intestinais, pequenas estruturas em forma de dedinhos que são responsáveis por absorver nutrientes como proteínas, ferro e sais minerais. Mas em quem tem doença celíaca, o corpo reage de forma equivocada. Os próprios anticorpos atacam o intestino, destruindo essas vilosidades. Com o tempo, o órgão fica liso e perde a capacidade de absorver nutrientes, o que pode causar diversos sintomas e deficiências nutricionais. Existem sintomas intestinais, que a gente chama de clássicos, que é a diarreia, é a perda de peso, é a barriga estufada, distendida. Só que a doença celíaca dá sintomas extraintestinais, que é onde começa a ser um desafio, principalmente porque esses sintomas são mais comuns na vida adulta. Então o paciente começa a ter deficiência de ferro, B12, isso pode gerar anemia, pode gerar problemas nos ossos, osteoporose, osteopenia. Nas mulheres pode causar infertilidade. Ao receber o diagnóstico, a orientação é começar o único tratamento disponível atualmente para o controle da doença: a remoção completa do glúten e de possíveis contaminações da dieta. Isso para ter um alívio dos sintomas e evitar desdobramentos mais graves. O mais temido é o câncer de intestino, né? Então, a gente sabe que os indivíduos com a doença mal controlada aumentam o risco para câncer, principalmente o linfoma. No mundo, estima-se que 1% da população tenha a doença, o que corresponde a 80 milhões de pessoas. No Brasil, que tem cerca de 212 milhões e 600 mil habitantes, acredita-se que sejam 2 milhões. Em relação ao estado de Santa Catarina, não há registro específico, mas em Florianópolis, que segundo o último censo do IBGE, tem 537.221 pessoas, dessas 1.931 estão cadastradas na Associação dos Celíacos do Brasil em Santa Catarina, o que corresponde a 0,35% da população local. A subnotificação e a falta de dados oficiais precisos dificultam a implantação de políticas públicas. Além disso, um ponto que a Celbra vem lutando também é o auxílio através de cestas básicas, principalmente para os celíacos em vulnerabilidade social. Atualmente, para ter acesso a um auxílio para adquirir os alimentos, há necessidade de um processo judicial feito caso a caso. O levantamento também é importante para dar visibilidade à doença e auxiliar na celeridade dos diagnósticos, escassos pela falta de conhecimento da condição. O diagnóstico da doença celíaca muitas vezes pode demorar de 7 a 10 anos. E esses pacientes que têm os sintomas não clássicos, muitas vezes procuram atendimento e por muito tempo não chegam ao diagnóstico, muitas vezes porque o profissional da saúde não pensou na doença celíaca. E ainda, para os já diagnosticados, essa contagem pode trazer melhora na qualidade de vida e no convívio social, por meio da difusão de conhecimento sobre a celiaquia e aumento de opções seguras de alimentação fora de casa. A partir do momento que esses profissionais entendem o que é a doença celíaca e entendem a particularidade da dieta sem glúten e sem contaminação, eles conseguem fornecer mais opções e eles fazem parte desse processo de tratamento do paciente celíaco. Hoje eu acho que eu consegui. Conteúdo importante e empático. Parabéns, Sofia, pela reportagem. Pessoal, vamos seguir porque Blumenau terá 3 secretarias municipais que serão abrigadas em uma nova sede. A repórter Natiele Oliveira tem mais detalhes. A partir da próxima semana, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes inicia a mudança aqui para o prédio antigo da Unimed, que fica na Rua das Missões, no bairro Ponta Aguda. O prédio foi adquirido pela Prefeitura de Blumenau em março deste ano. Além disso, outras 2 secretarias serão futuramente transferidas para esta nova sede, a de Educação e a do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com essa transferência, o município estima uma economia de aluguel de R$1 milhão por ano
somando os aluguéis pagos atualmente nessas 3 secretarias. Outra vantagem é que o prédio já possui uma estrutura mais moderna, integrada e dentro dos critérios de acessibilidade, o que não vai necessitar muitos investimentos em reformas ou adaptações. A mudança deve seguir por cerca de 30 dias até que os atendimentos sejam transferidos para esta nova sede. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Chegamos ao fim do Tá Na Hora Santa Catarina de hoje, sexta-feira. Deixa eu chegar pertinho de você para desejar um ótimo final de semana. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia de segunda a sexta aqui com a gente. Nós recebemos mensagens tão queridas durante toda a semana. Obrigada! E até semana que vem, vocês ficam agora com imagens da sapecada em Lages. Vamos aproveitar o final de semana. Quem é que vai subir a serra?